Feche os olhos. Deixe o vento suave bagunçar seu cabelo. Agora abra-os e veja 7.641 fragmentos de esmeralda cintilarem no azul infinito do Pacífico. Bem-vindo às Filipinas, ilha após ilha unidas por karst de selva e coral. Imagine isso. Você está caminhando por uma areia macia como farinha em Boracay, cada passo soltando um pequeno chiado. Então, num piscar de olhos, você desliza pelas lagoas Jade de Palawan, catedrais de calcário erguidas como antigos guardiões em todos os lados. Mergulhe um pouco mais fundo e o mar explode em cores. Peixes palhaços serpenteando entre anêmonas pétalas de rosa. Tubarões de Recife esculpindo arcos prateados ao seu redor. Olhe para cima, bem alto, e terraços de arroz se desdobram em batade, degrau após degrau. Esmeralda esculpido por mãos humanas há 2 milênios. Alguns chamam de oitava maravilha. Outros simplesmente sussurram. Uau! Mas espere até o crepúsculo. O Monte Mayon, formado como um cone perfeito, cora na luz do entardecer. Sua silhueta tão impecável que você juraria que foi esculpida pelos deuses. Lá embaixo, Manila brilha elétrica. Igrejas de pedra espanholas projetando sombras em torres de vidro. Jeepneys chacoalhando como tambores de samba de lata através de corredores de neon perfumados com fumaça de churrasco e castanhas assadas. E há o segredo que você nunca lerá em um folheto: as pessoas. Os filipinos vão lhe oferecer a última fatia de manga, convidá-lo para um karaokê, mesmo que você não saiba cantar, e rir com uma calorosidade que derrete a distância. Alegria aqui não é uma emoção, é uma sinfonia. Então respire fundo. Sinta seu pulso acompanhar as ondas, os sinos de vento de bambu, o riso que ecoa em cada viela. "38 maravilhas, cavernas, vulcões, cachoeiras, reinos de coral estão esperando logo além do horizonte. Pronto para persegui-los? Vamos começar juntos. Agora, preste atenção em algumas verdades surpreendentes antes de zarparmos. Profundamente sob a selva de Palawan, um rio de 8,2 quilômetros serpenteia por cavernas semelhantes a catedrais, antes de desaguar no mar. O rio subterrâneo de Puerto Princesa, listado pela Unesco. Longe da costa, os recifes de Tubataha abrigam 360 espécies de coral e 600 espécies de peixes. Quase metade dos peixes de Recife do planeta concentrados em um santuário azul. Situado sobre o Círculo de Fogo do Pacífico, as Filipinas registram mais de 20 tremores por dia. O chão está sempre respirando. De setembro a janeiro, os lendários meses Bear tornam esta a celebração natalina mais longa do mundo. No seu auge, a nação enviava mais de 1 bilhão de mensagens SMS por dia, ganhando o título de capital mundial dos textos.
E aqueles icônicos jeepneys, jipes excedentes da Segunda Guerra Mundial, renascidos em tinta neon e cromo, ainda dominando as estradas como telas móveis da criatividade filipina. Aqui está um desafio rápido para você. Quiz de curiosidade sobre viagem. Deixe suas respostas nos comentários. Qual vulcão das Filipinas é famoso por sua forma quase perfeitamente simétrica? As respostas serão reveladas no final do vídeo. Fique atento. Se essas maravilhas das Filipinas já fazem você sonhar, clique no botão de curtir agora. Isso leva apenas 1 segundo e ajuda mais pessoas a descobrirem este vídeo. E não se esqueça de se inscrever e clicar no ícone do sino para não perder nenhum destino em nosso... Qual fato divertido mais te surpreendeu? Deixe sua resposta nos comentários. Pronto para ver essas maravilhas com seus próprios olhos? Vamos mergulhar! Terraços de arroz de batata. Esculpidos como um anfiteatro verde gigante na cordilheira há cerca de 2.000 anos, os terraços de Batad ondulam para fora em contornos perfeitos, cada degrau de arroz refletindo o céu como cacos de vidro. Os agricultores de Ifugao ainda plantam de acordo com as fases da lua e cantam, agradecendo aos espíritos do arroz, assim como seus ancestrais faziam. Caminhe por caminhos estreitos de barro e ouça a água gotejando através de um sistema de irrigação de 19 quilômetros alimentado por 4 nascentes. Um feito tão elegante que a Unesco o tornou uma paisagem cultural do patrimônio mundial em 1995. Pausa na Village Saddle. Aquele mar de esmeralda abaixo não é apenas uma paisagem. É sobrevivência, cultura e oração entrelaçadas em cada encosta. El Nido. Imagine remar através de um portão de calcário que de repente se abre em um silêncio jade. Paredes de calcário escarpadas, sim, erguem-se 40 metros acima. Debaixo do seu caiaque, peixes de Recife se movem rapidamente e brilham em água tão clara que reflete as nuvens. A Lagoa Grande é o destaque, um antigo sumidouro agora inundado pela maré. Enquanto a vizinha pequena lagoa parece uma catedral privada de pedra, com seus túneis ecoando a cada respingo. Ambos ficam dentro da Backward Bay, alcançada no famoso Touray e protegida pelas regras do Santuário Marinho de El Nido. Sem âncoras, apenas protetor solar seguro para recifes. Não deixe nada além de ondulações. O nascer do sol aqui pinta os penhascos de dourado. Ao meio-dia, a água brilha em turquesa. E ao anoitecer, morcegos frugívoros voam contra céus flamejantes. É Palawan destilado em pura magia. Coron. Navegue por ilhotas irregulares e você chegará ao Lago Cayangán, frequentemente chamado de o mais limpo das Filipinas, tão claro que é possível ver rochas calcárias a 10 metros de profundidade.
Suba 300 degraus até o mirante, inspire o aroma das folhas de pandan e mergulhe em águas que são 70% doce, 30% salgadas, a própria piscina infinita da natureza. A uma curta viagem de barco, o Lago Barracuda oferece uma emoção diferente. Desça através de uma termoclina visível, onde a temperatura passa de água de banho quente a fonte termal em segundos, uma miragem subaquática de sonho famosa entre mergulhadores. Ambos os lagos estão em caldeiras vulcânicas antigas, cercadas por penhascos afiados, sua clareza surreal protegida pelos guardiões locais Tagbanua, que limitam o número de visitantes a cada dia. Rio subterrâneo de Puerto Princesa. Pouco ao norte da cidade, a Cordilheira de Calcário de São Paulo engole um rio e esconde-o por 8,2 quilômetros sob a selva. Embarque em um barco a remo e se desloque para a escuridão, onde estalactites se assemelham a torres de catedrais e andorinhões fazem seus ninhos acima da sua cabeça. Em uma curva, você vislumbra uma caverna apelidada de A Catedral. Em outra, cortinas de pedra brilham como seda de mármore. Macacos fazem barulho na entrada da caverna, mas lá dentro é silencioso. Somente o gotejar da água mineral marcando o tempo. Nomeado um patrimônio mundial da Unesco e uma das novas 7 maravilhas da natureza, o rio subterrâneo de Puerto Princesa é tanto uma maravilha geológica quanto um habitat frágil para morcegos, caranguejos e cobras cegas de caverna encontradas em nenhum outro lugar. Parque Natural dos Recifes de Tubataha. Flutuando 150 quilômetros ao largo de Palawan, este santuário de atol gêmeo surge como um oásis em um mar azul tinta. Mergulhadores descem através de redemoinhos de peixes fusilier para paredes adornadas com 360 espécies de corais. Olhos atentos aos tubarões martelo que patrulham o despenhadeiro. Tubarões-baleia, raias-manta e tartarugas de pente patrulham uma área protegida de 97 mil hectares. Coração do Triângulo de Coral e lar de mais de 1.200 espécies marinhas registradas. Ninguém vive aqui. As únicas luzes à noite são as estrelas e o feixe da única estação de patrulha de Tubataha. A temporada de mergulho dura de março a junho, quando os mares estão calmos e a visibilidade pode alcançar 45 metros. É a Catedral Azul Selvagem das Filipinas, acessível apenas para barcos de vida a bordo e fortemente protegida contra pesca ou ancoragem. Monumento Natural das Colinas de Chocolate. Espalhados por 50 quilômetros quadrados, mais de 1.200 cones cobertos de grama surgem das planícies como um jogo de bolinhas de gude de um gigante. Na estação chuvosa, eles vestem verde elétrico. Quando chega o verão, a grama seca para um marrom cacau, daí o nome delicioso. Geólogos debatem se são corais elevados ou calcário erodido, mas a lenda local diz que são as lágrimas petrificadas de um gigante apaixonado.
Suba o mirante de 214 degraus em Carmen ao amanhecer e a névoa se acumula entre os montes como leite derramado. Designados como Monumento Geológico Nacional e concorrendo ao status da Unesco, os Chocolate Hills nos lembram que, às vezes, a própria Terra esculpe uma simetria perfeita. Kawasan e Tumalog Falls. Siga uma trilha sombreada por bambus em Badian e a selva de repente ganha vida. A primeira queda de Kawasan deságua em uma bacia turquesa tão brilhante que parece photoshopped. Almas corajosas andam em jangadas de bambu sob a cortina para uma massagem natural, enquanto canionistas saltam de bordas de calcário rio acima. Uma hora ao sul, perto de Oslob, as cataratas Tumalog se espalham como um véu de noiva sobre penhascos cobertos de musgo, e seu spray cria arco-íris no sol da manhã. Ambas as cascatas são alimentadas por nascentes, sua clareza protegida por novos limites no número de visitantes e uma proibição de plásticos de uso único. Refresque-se, ouça as cigarras e sinta o batimento do coração da floresta tropical de Cebu. Observação de tubarões-baleia em Oslo. Logo após o amanhecer, bancas de madeira deslizam para a Baía de Tanawan, onde os gigantes gentis do mar aparecem como ilhas de sombra em movimento. Até 7 tubarões-baleia, alguns com mais de 8 metros de comprimento, deslizam pelos mergulhadores com calma zen. Antigamente, os pescadores locais os caçavam. Hoje, ganham a vida guiando turistas, mas com controvérsia. A alimentação diária mantém os tubarões por perto, além da sua visita natural de 2 meses, e cientistas alertam sobre a migração interrompida. Novas regras limitam o tempo de observação, exigem uma distância de 4 metros e proíbem a fotografia com flash. Siga-os, observe esses leviatãs que se alimentam de plâncton com respeito e o encontro se torna uma lição de conservação em vez de um momento para selfie. Boracay. Reaberta após a sua reabilitação ambiental em 2018, Boracay agora te recebe com areia tão fina quanto pó, tão brilhante que reluz ao meio-dia. White Beach se estende por 4 quilômetros, dividida em 3 estações de cafés, lojas de mergulho e pôr do sol. Bares. Navegue para Parau, na hora dourada, e todo o horizonte fica tangerina. Quer tranquilidade? Caminhe para o norte até a praia Puka Shell, onde conchas trituradas salpicam a areia mais grossa e morcegos frugívoros voam sobre a linha das árvores ao anoitecer. Aqui não há grandes resorts, apenas o sussurro das ondas e talvez um vendedor solitário de coco cantando sob as palmeiras. O paraíso tem regras agora. Não fumar, não usar plásticos descartáveis e apenas 19.200 hóspedes permitidos de cada vez, garantindo que a ilha permaneça tão deslumbrante quanto a lenda. Parque Burnham. A 1.540 metros acima do nível do mar, o ar com cheiro de pinho de Baguio parece uma primavera perpétua, e o Parque Burnham é seu coração verde.
Desenhada em 1905 pelo arquiteto americano Daniel Burnham, a reserva de 33 hectares centraliza-se em um lago artificial, onde casais remam em barcos de cisne sob buquês de buganvílias. Ciclistas serpenteiam por caminhos arborizados, enquanto madrugadores praticam tai chi ao lado de jardins de rosas que explodem em cores todo mês de fevereiro, durante o Festival de Flores Panagbenga. Alugue uma esteira de piquenique listrada, saboreie um tahoe de morango quente e observe a névoa chegar das picos circundantes da cordilheira. Uma lembrança de que esta cidade montanhosa, embora movimentada, ainda mantém um pé nas nuvens. Catedral de Baguio. Suba os 104 degraus de pedra da animada Session Road e você subitamente estará no ar fresco da montanha, diante de duas torres de telhado rosa erguendo-se contra um céu verde de pinheiros. Inaugurada em 1936, esta igreja construída por belgas serviu como refúgio de guerra para milhares durante os bombardeios de Baguio, em 1945. Entre. A luz do sol entra pelas rosas de vitrais, espalhando manchas de arco-íris pelos bancos polidos. Lá fora, um pequeno mirante permite que você veja as nuvens flutuando sobre toda a cidade, enquanto vendedores abaixo alinham as escadas com lírios frescos e oferendas de velas. Todas as tardes, os sinos gêmeos tocam, chamando estudantes, soldados e turistas para um momento de tranquilidade. Aqui, fé, história e paz em alta altitude se encontram em uma colina ventosa. Camp John Hay. Em 1903, os americanos esculpiram um estado de 525 acres de pinheiros como sua capital de verão, escapando do calor de Manila para o ar fresco da montanha. Hoje, o antigo posto de descanso e recreação é um resort arborizado onde chalés da época da guerra compartilham espaço com cafés, um jardim de borboletas e o Mile High Shopping Center. Siga a trilha ecológica. Agulhas de pinheiro abafam seus passos. Troncos musgosos perfumam a brisa e plaquinhas de madeira contam histórias de generais que uma vez jogaram golfe aqui. Pause no jardim secreto para beber chocolate com morango. Depois explore o pequeno museu que relata como as forças japonesas se renderam no acampamento em 1945. Quer você esteja observando pássaros ao nascer do sol ou admirando as estrelas sobre o campo de desfile, o Camp John Hay prova que a história pode ganhar novas folhas. Sagada. Alto na nebulosa cordilheira, caixões de madeira agarram-se aos penhascos de calcário como livros desgastados pelo tempo. Por 2 séculos, o povo Igorot tem colocado seus mortos mais perto do céu, acreditando que os espíritos descansam mais facilmente acima da terra. Guias locais levam você por baixo dessas relíquias pendentes, depois para a Caverna Sumogin, apelidada de A Grande Caverna. Lâmpadas de querosene revelam cortinas de pedra calcária e poças frias, enquanto você atravessa imponentes estalactites. Cada gota esculpe a rocha ao longo de milênios, lembrando os visitantes de que a beleza de Sagada é composta igualmente de mito, memória e pedra viva.
Vegan Calle Crisólogo. À medida que o crepúsculo cai, as calesas puxadas por cavalos ecoam pela Calle Crisólogo, com suas rodas batendo nos paralelepípedos do século XVI. Lanternas brilham contra janelas de conchas de capis e mansões Bahá'í Nabato, evidência da convergência da China, México e Espanha nesta cidade comercial outrora movimentada. A Unesco chama Vigan de a cidade colonial espanhola mais bem preservada da Ásia, e uma caminhada lenta prova por quê. Cada porta vende mantas de maçã tecidas, potes de barro ou empanadas veganas doces, saindo quentes dos fogões a carvão. Durante o festival Viva Vegan, os locais decoram a rua com bandeirolas enquanto bandas de metais tocam músicas folclóricas que ecoam nas paredes de adobe. O tempo parece parar aqui, permitindo que os viajantes modernos caminhem diretamente em um postal vivo. Aviso rápido: se você está adorando esta aventura até agora, toque para curtir e aperte inscrever-se para nunca perder a próxima maravilha. Intramuros. Construída em 1571 pelo conquistador espanhol Miguel López de Legazpi, Intramuros já abrigou toda a cidade de Manila dentro de suas grossas paredes de coral. Canhões ainda guardam o rio Pasig, mas hoje bicicletas e pedicabs de bambu circulam pelas muralhas arborizadas onde soldados outrora caminhavam. Igrejas barrocas, praças coloniais e museus preenchem uma grade de 67 hectares que se tornou o modelo da Espanha para cidades em toda a Ásia. Ao pôr do sol, músicos de rua tocam junto ao fosso, enquanto estudantes desenham ruínas reconstruídas após a Segunda Guerra Mundial. Passando por qualquer portão, você está se movendo entre séculos. Buzinas de jeepney do lado de fora, cascos de cavalos do lado de dentro, tudo entrelaçado na história duradoura de Manila. Forte Santiago. Guardando a foz do Pasig desde 1571, o portão de pedra do Forte Santiago ainda ostenta São Tiago matando um muçulmano, um lembrete do zelo imperial da Espanha. Dentro, paredes cobertas de musgo cercam jardins tranquilos, mas masmorras abaixo sussurram contos mais sombrios. O herói nacional, José Rizal, passou sua última noite aqui em 1896. Pegadas de latão conduzem os visitantes de sua cela, até o local onde enfrentou o pelotão de fuzilamento ao amanhecer. Olhe sobre os parapeitos e barcaças deslizam onde antes ancoravam galeões. De confrontos coloniais a ruínas de guerra, o Forte de Santiago é a sala de aula mais emocionante de Manila, em coragem e mudança. Igreja de São Agostinho. Concluída em 1607 e agora um tesouro barroco da Unesco, San Agustín é a igreja de pedra mais antiga das Filipinas. Empurre as portas maciças de teca e olhe para cima. Cofres e colunas pintados por artistas parecem tão reais que você jurará que são esculpidos. Um órgão de tubo do século XIX aguarda silenciosamente no loft, e um pátio interno está repleto do aroma de frangipane.
Notavelmente, esta igreja foi o único edifício principal em Intramuros a sobreviver à brutal Batalha de Manila, de 1945, com suas espessas paredes de adobe resistindo enquanto a cidade queimava. Casais ainda se casam aqui todo fim de semana, prova de que a resiliência pode ser bela. A Cruz de Magalhães. Em um pequeno pavilhão de pedra perto da orla de Cebu, encontra-se uma simples cruz de madeira, que dizem ser a mesma que Fernão de Magalhães plantou após batizar o Rajá Umabon em 1521. A madeira original agora está envolvida em tindalo para protegê-la dos devotos peregrinos que antes arrancavam lascas de sorte. Olhe para cima. Um mural brilhante no teto reconta a primeira missa e o nascimento do cristianismo nas ilhas. Do lado de fora, vendedores de velas cantam novenas, suas ceras coloridas espiralando como pequenas orações ao vento. 5 séculos depois, fé, folclore e história ainda se encontram sob este humilde teto. Basílica Menor do Santo Ninho. A poucos passos da Cruz de Magalhães, ergue-se a comunidade católica mais antiga do país, fundada em 1565, onde uma pequena imagem do Menino Jesus sobreviveu a um incêndio na aldeia. Hoje, essa estátua, Santo Ninho de Cebu, repousa em uma capela dourada, atraindo peregrinos que acenam com lenços brilhantes em saudação. A Basílica de Pedra Coral resistiu a terremotos e guerras. Seus claustros frescos agora abrigam um museu de ícones de marfim e tesouros de naufrágios. Todo terceiro domingo de janeiro, o Festival de Sinulog transforma a cidade em uma festa dançante, com tambores ecoando na noite tropical. Parque Nacional de 100 Ilhas. Um passeio de barco de 20 minutos a partir de Alaminos leva você entre 124 ilhotas em forma de cogumelo na maré baixa, 123 quando a maré sobe. Cada ilha tem uma sensação diferente. Governors oferece o panorama de cartão postal. Quezon proporciona recifes brilhantes para snorkel e tirolesas, enquanto a Children's mantém a água até a cintura, perfeita para iniciantes na natação. Olhe mais de perto e você verá moluscos gigantes no fundo do mar e colônias de raposas voadoras decolando ao anoitecer. Declarado o primeiro Parque Nacional das Filipinas em 1940, este santuário marinho de 16 km² agora proíbe plásticos de uso único e âncoras para proteger seus jardins de corais. Traga apenas protetor solar seguro para recifes e não deixe nada além de ondulações na água esmeralda. Branco. Praia. Areia fina range como açúcar em pó sob os pés enquanto White Beach forma uma suave meia-lua de 1 quilômetro, emoldurada por colinas verde jungle e o calmo mar de Sibuyan Safira. Pela manhã, a baía está límpida, ideal para snorkel entre peixes palhaço a poucos metros da costa. Ao meio-dia, chegam passeios de banana boat e parapentes que pontuam o céu, enquanto novas regras locais proíbem plásticos de uso único e restringem jet skis fora da linha de boias para proteger os corais ao largo. À medida que o sol se põe, bares de reggae acendem luzes decorativas e dançarinos de fogo giram faíscas contra o crepúsculo. No entanto, uma caminhada de 5 minutos leva você a enseadas silenciosas, onde só se ouvem as ondas e cigarras.
A praia fica no barangay San Isidro, a 3 horas de Manila de carro mais balsa, e continua sendo a praia mais visitada de Puerto Galera por uma razão simples. Sua areia é realmente tão branca e sua recepção infinitamente calorosa. Corella. Entre na floresta escura de mogno de Corella e um guia aponta. Ali, agarrado a uma videira, um primata não maior que uma bola de tênis pisca grandes olhos cor de âmbar. Este santuário de 167 hectares protege mais de 200 tarsius das Filipinas, entre os menores e mais antigos primatas da Terra, com 45 milhões de anos. Os visitantes mantêm-se a 3 metros de distância e as câmeras ficam em silêncio. Mesmo um sussurro alto pode estressar esses caçadores de insetos, cujos pescoços giram 180 graus, ao estilo das corujas. Fundado em 1997 pelo conservacionista Carlito Tarsier Mann Pizaras, o refúgio ensina que os tarsiers morrem rapidamente em gaiolas, mas prosperam quando as florestas permanecem intactas. Um bom salto os vê pular 6 metros entre os galhos. No entanto, ao amanhecer, eles se escondem novamente atrás das folhas. Pequenos guardiões que lembram Bohol que salvar uma criatura frequentemente começa com salvar seu habitat. Igreja de Baclayon. Construída em 1727 a partir de blocos de coral cimentados com milhões de claras de ovo, Baclayon ergue-se como uma das igrejas jesuítas mais antigas da Ásia. Sua fachada brilha em um tom mel ao amanhecer, enquanto no interior os retábulos barrocos brilham com folhas de ouro e santos esculpidos em madeira de molave. Uma torre de vigia de pedra outrora observava os mares em busca de invasores moros. Hoje, os visitantes a escalam para ver o mar de Bohol. Em 2013, um terremoto de magnitude 7,2 rachou paredes e derrubou torres de sinos, mas artesãos passaram 4 anos remontando cada pedra, prova de uma fé que supera tremores. Não perca o convento transformado em museu, onde santos de marfim, missais antigos e um órgão de tubos do século XIX sussurram 4 séculos de devoção. Quando o sino de bronze de Baclayon ressoa ao anoitecer, ele toca não apenas para a missa, mas para a resiliência. Santuário do Pacto de Sangue. No topo de um penhasco voltado para o cintilante estreito de Bohol, 5 figuras de bronze congelam um ousado momento de 1565. O conquistador espanhol Miguel López de Legazpi e o chefe Datu Sicatuna tomam vinho misturado com algumas gotas de seu próprio sangue, selando o primeiro tratado de amizade registrado na Ásia, Sandugo. Esculpido pelo artista nacional Napoleon Abueva, o tableau brilha na hora dourada enquanto pescadores conduzem bancas de madeira abaixo. Os guias explicam que o pacto prometeu igualdade no comércio e na aliança, embora a história tenha se mostrado mais complicada. Ainda assim, os locais celebram Sandugo todo o mês de julho com danças de rua, reencenações e faixas vermelhas tecidas simbolizando a fraternidade. Fique ao lado das estátuas. Sinta o vento do mar no rosto e imagine o sabor do vinho tingido com coragem, um brinde audacioso ecoado através dos séculos. Cruzeiro no Rio Lobok. Embarque em um catamarã com teto de palha e deslize pelo rio Lobok Jade com suas margens cobertas de palmeiras nipa e videiras pendentes.
Enquanto o motor ronrona suavemente, um buffet de camarões grelhados, adobo e manga fresca aparece, acompanhado por um coro de mulheres da aldeia dedilhando ukulelês em um palco de bambu que se projeta na... Água. No meio do caminho, rio acima, o barco atraca sob uma cascata. Os convidados desembarcam para dançar, tinacling entre bastões de bambu batendo. Todo o percurso cobre apenas 3 quilômetros, mas o espelho da água parada e os reflexos da floresta fazem o tempo parecer passar devagar. Ao anoitecer, os vagalumes piscam como lanternas flutuantes e o capitão diminui as luzes para que o rio se torne uma fita de estrelas. O cruzeiro financia escolas locais e o replantio de manguezais prova de que compartilhar uma refeição em um barco também pode nutrir uma comunidade. Parque Natural do Vulcão Mayon. Erguendo-se a 2.462 metros em simetria impecável, o Mayon parece sereno, mas esconde um temperamento ardente, registrando mais de 30 erupções desde 1616. O Parque Nacional estabelece uma zona de perigo de 5 quilômetros, mas pontos de vista seguros em Daraga e Ligal oferecem passeios de bicicleta pelos trilhos de lava, tirolesas e circuitos de quadriciclo pelos campos de fluxo de 2006. O amanhecer pinta o cone de rosa suave. À noite, a incandescência às vezes brilha suavemente na borda da cratera. A lenda local diz que Mayon é Daragang Magayon, uma donzela transformada em pedra após um amor trágico. Sua forma perfeita é um aviso de que beleza e perigo andam juntos. Se você fotografar campos de arroz refletindo o cume ou experimentar o sorvete picante e divertido da região, Mayon continua sendo a rainha dos picos das Filipinas, linda como um livro de imagens, inegavelmente viva. Ruínas de Cagsawa. Apenas uma torre de sino de tijolo perfura a grama, onde a igreja de Cagsawa uma vez esteve, apontando diretamente para a coroa cônica do Mayon. Em 1º de fevereiro de 1814, a erupção mais violenta do vulcão enterrou a cidade em lahar quente, sepultando cerca de 1.200 pessoas que buscaram refúgio dentro. Hoje, barracas de souvenirs vendem biscoitos com sabor de pimenta e camisetas "Eu sobrevivi ao Mayon", ao lado da torre, enquanto guias tiram fotos divertidas em perspectiva forçada de visitantes apertando Mayon entre os dedos. Ainda assim, toque nas pedras carbonizadas e a história se sobressai. Elas ainda estão quentes na memória local. Nuvens da tarde frequentemente envolvem o pico, mas quando clareia, o campanário fantasmagórico e o vulcão perfeito se alinham, um cartão postal da beleza da natureza e da fragilidade da humanidade. Vista do vulcão Taal e do lago. Imagine um vulcão emergindo de um lago, ele mesmo aninhado por uma cratera extinta maior. Taal é uma boneca russa geológica. Da cordilheira de Tagaytay, 640 metros acima do nível do mar, cafés servem cacau quente enquanto as nuvens se enrolam como vapor em torno da ilha do vulcão. Pequenas erupções em janeiro de 2020 lançaram cinzas a 15 quilômetros de altura, pausando as caminhadas até a cratera, mas lembrando a todos do temperamento imprevisível de Taal. Passeios de barco agora contornam as margens da ilha, passando por fumarolas que sibilam como chaleiras. Ao crepúsculo, a água do lago torna-se cobre, e os sinos distantes da capela de Taal Town misturam-se com o coro dos sapos. Mesmo enquanto descansa, a caldeira respira, um lembrete vivo de que as Filipinas estão situadas no Círculo de Fogo. Lago da Cratera do Monte Pinatubo.
A explosão do Pinatubo em 1991 ejetou 10 bilhões de toneladas de cinzas, resfriou as temperaturas globais em 0,5 graus Celsius e esculpiu um lago turquesa aninhado a 480 metros abaixo das paredes irregulares da caldeira. Hoje, jipes 4x4 sacodem por uma paisagem lunar de lahar cinza para chegar ao início da trilha. Uma caminhada de 2 horas então serpenteia por cânions de pedra-pomes até uma borda onde o vento, às vezes, espalha cheiro de enxofre sobre a água. As estimativas de profundidade variam de 600 a 800 metros, tornando-o um dos lagos mais profundos do Sudeste Asiático. Nadar é proibido para proteger as encostas frágeis, mas cabanas de piquenique permitem que os caminhantes almocem enquanto nuvens lançam sombras sobre a água cobalto, prova de que cataclismos podem gerar uma calma impressionante. Lago Danao e Memorial do Desembarque de MacArthur. A 650 metros de altura nas colinas de Ormoc, o Lago Danao, em forma de 8, reflete as nuvens que passam e abriga tilápias endêmicas. As jangadas de bambu deslizam silenciosamente. Guarda-rios brilham em cobalto ao longo das bordas dos juncos, enquanto calaus chamam das dipterocarpáceas. Floresta. Dirija 1 hora até a Praia Vermelha de Pilo, e a história substitui o silêncio. 7 estátuas de bronze em tamanho duplo caminham por uma piscina refletora. General Douglas MacArthur e sua comitiva reencenando a promessa de 20 de outubro de 1944. Eu voltarei. Nator Item. Ondas lambem botas de bronze e cerimônias anuais atraem veteranos para depositar coroas por capacetes de bronze. Do tranquilo lago de Cratera à solene costa marítima, Leyte oferece tanto o silêncio da natureza quanto a determinação humana gravada em metal. Sohoton Cove e Langung Gobingab Cave. Remem sob um arco de calcário no Parque Natural da Ponte Sohoton, 841 hectares de torres de karst, rios de jade e grutas que ecoam. Andorinhas das cavernas voam acima enquanto guias batem em estalactites que soam como xilofones. 40 quilômetros ao sul, Langung Gobingab boceja, o maior sistema de cavernas das Filipinas com 12 câmaras, uma vasta o suficiente para sediar uma partida de futebol. Luzes dos capacetes revelam colunas de pedra calcária em forma de catedral e grilos albinos tão longos quanto o seu polegar. Acima do solo, a floresta primária abriga raros primos do Tarsier e evasivos corujões das Filipinas. O submundo e o dossel de Samar juntos lembram aos viajantes que algumas das maiores maravilhas do arquipélago estão além da praia, escondidas na sombra e no verde. Ponto de surf Cloud 9. Um calçadão de madeira leva a uma estrutura de 3 andares. Barril pela direita, a onda mais famosa da Ásia. De setembro a novembro, tufões do Pacífico enviam ondulações de longo período sobre recifes afiados, criando tubos de 10 segundos que ecoam sob as tábuas. Iniciantes aprendem em ondas mais suaves dentro da lagoa, enquanto fotógrafos se alinham nos trilhos para o torneio anual Siargao Cup. O município proíbe plásticos descartáveis e muitas pousadas usam energia solar, mantendo a atmosfera da ilha descalça e de céu azul simples. Após as sessões, os surfistas trocam histórias sobre água de coco e churrasco, enquanto o sol se põe avermelhado atrás de infinitas silhuetas de palmeiras. Um swell perfeito de comunidade em torno de uma única onda perfeita. Piscinas de maré de Magpupunco. Planeje para a maré baixa. O oceano se retira e o Recife de Pilar se transforma em bacias verde esmeralda cercadas por calcário pontudo. Os locais dizem que Magpupunco significa sentar, adequado para rochas em forma de cadeiras gigantes, perfeitas para tomar sol entre os mergulhos.
A clareza da água rivaliza com a de um aquário. Ouriços do mar aninham-se sob prateleiras de coral enquanto visitantes corajosos saltam de penhascos de 6 metros. Traga calçados para Recife. O calcário é afiado e as ondas retomam as piscinas assim que as tabelas de maré atingem o meio-dia. Como o local está dentro de uma reserva marinha municipal, as inspeções de lixo são rigorosas e garrafas plásticas são confiscadas na entrada. Perder a janela da maré e você encontrará apenas surf batendo. Um lembrete pontual da natureza de que o paraíso do viajante abre e fecha segundo o seu próprio horário. Execução de sardinhas em Moalboal e Ilha Pescador. A apenas 10 metros da praia de Panagsama, um ciclone prateado se forma, milhões de sardinhas formando uma parede viva que brilha ao sol. Nenhum barco necessário, máscara colocada, nadadeiras prontas, e você está dentro de uma galáxia em movimento que se abre ao seu redor e se reforma atrás de você. Tartarugas verdes frequentemente passam por aqui, estações de limpeza para ferrugem. A 25 minutos ao sul de barco, a Ilha de Pescador mergulha em visibilidade de 30 metros, onde florestas de gorgônias florescem em vermelho e tubarões de ponta branca patrulham o azul. Ambos os locais estão em um santuário administrado pela comunidade, financiado por taxas modestas de mergulho com snorkel, provando que proteger os peixes também pode encher as tigelas de arroz locais. As sardinhas de Moalboal não migram, prosperam o ano todo, um milagre submarino diário que atrai snorkelers e mergulhadores. Banco de areia, White Island e cemitério submerso. A 2 quilômetros de Camiguim, uma crescente de areia branca como osso sobe e desce com as marés. Ao amanhecer, White Island emoldura uma vista de cartão postal do vulcão Hibok-Hibok. Ao meio-dia, a maré a reduz a uma fita estreita, então traga um chapéu. Não há sombra, nem palmeiras. Apenas o céu encontra o mar. De volta à costa, uma cruz gigante sobressai das águas azuis, marcando o cemitério engolido quando a erupção do Monte Vulcão em 1871 afundou a cidade de Cotabato sob o ondas. Alugue um caiaque para fazer snorkel sobre lápides cobertas de coral. Depois, veja o pôr do sol acender a cruz em bronze. Em uma tarde, Camiguim combina a vida efêmera de um banco de areia com a história subaquática solene, paraíso e memória lado a lado. Cachoeira Catibauaça. Desça 200 degraus cobertos de musgo em um desfiladeiro cheio de samambaias e ouça um rugido abafar o canto dos pássaros. Catibauazan desce 76 metros, mais alto do que um edifício de 20 andares, em uma piscina de jade gelada onde libélulas pairam sobre orquídeas selvagens agarradas à rocha. Os moradores locais vendem quipim, crocantes wafers de mandioca regados com caramelo de coco na entrada. A crocância doce contrasta com o banho revigorante. Visite cedo para ver os raios de sol matinais, transformando os respingos em prismas e observar as andorinhas se movendo pela névoa como setas vivas. Enquanto você flutua sob a cortina, sentirá a água nascida do vulcão batendo nos seus ombros, um lembrete rítmico de que o núcleo flamejante de Camiguim ainda pulsa em cada gota que cai por esta catedral da floresta tropical. Taval. Com uma altura de 2.954 metros, o Monte Apo é o pico mais alto das Filipinas, seu cone perfeito se elevando acima de florestas cobertas de musgo e cumes enevoados. A lenda o chama de avô, e os locais reverenciam a montanha como um sábio ancião. Caminhe por montane denso. Bosques até alcançar o cume ao amanhecer, onde nuvens giram sob seus pés. Lá embaixo, o Centro de Águias das Filipinas cuida da maior população reprodutora do mundo da águia, criticamente ameaçada.
Percorra trilhas na floresta tropical sob o olhar atento dessas aves majestosas. Suas envergaduras de 4 metros e cristas desgrenhadas são um testemunho da fragilidade da natureza. Conservação aqui significa a esperança de que tanto a montanha quanto a águia enfeitem os céus de Davao por gerações. Zamboanga. A apenas 4 quilômetros do centro de Zamboanga, a grande ilha Santa Cruz brilha com uma das únicas praias de areia rosa da Ásia, onde as ondas misturam coral vermelho triturado com areia branca em uma perfeição em tons pastel. Durante a maré baixa, o ilhéu revela bancos de areia que se curvam como fitas ao redor de sua borda, convidando a passeios descalços sob coqueiros. Os operadores de barco recebem os visitantes entre 7 da manhã e 2 da tarde, guiando-os por costas margeadas por manguezais até os melhores locais para fotos. Uma curta caminhada pela floresta costeira leva a lagoas escondidas, onde águas vivas sem ferrão flutuam inofensivamente em piscinas de jade. Os moradores dizem que eles são os guardiões gentis da ilha. Protegidas como parte de um santuário marinho, as areias rosas brilham mais intensamente ao meio-dia. Então suavizam para dourado rosado ao pôr do sol, uma tela efêmera pintada pela própria mão da natureza. Obrigado por me acompanhar nesta jornada pelas Filipinas. Visitamos terraços de montanhas enevoadas, lagoas de um azul vibrante, rios ocultos, jardins de corais, praias de areia branca e parques urbanos movimentados, tudo em um só tour. Cada ilha oferece novas cores, sons e histórias, e há milhares mais esperando além da lista de hoje. Se esses lugares te inspiraram, escolha um, planeje sua viagem e experimente por você mesmo. Prove o manga fresco, ande de jeepney e deixe os sorrisos calorosos dos locais te receberem. A melhor parte de viajar é transformar cenas de vídeo em memórias da vida real. Antes de terminarmos, aqui estão as respostas do quiz. O vulcão de cone perfeito é o Monte Mayon. Quantas acertou? Deixe-me saber nos comentários. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para não perder nenhuma aventura futura. Compartilhe seu destino favorito nas Filipinas abaixo. Sua dica pode inspirar nosso próximo episódio. Boas viagens e até o próximo vídeo!